Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para tratar de um tema importante. Vamos falar sobre o indulto de Natal, o indulto natalino, né? Olha o Papai Noel aí. O indulto natalino que sempre chega aí no final do ano, parece que é um presente para os condenados. E eu quero explicar para você do que se trata esse indulto natalino, tão falado por aí. Sempre tem muitas notícias sobre o indulto de Natal. Parece que os presídios são abertos e o povo tudo é liberado, mas não é bem assim. Vamos explicar para você o que você precisa saber para acertar sobre o indulto natalino na sua prova da OAB. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Ivan Marques, eu sou professor desde 2004, gente. E além de dar aula penal, processo penal, leis penais especiais, criminologia, na Universidade Presbiteriana Mackenzie e no Estratégia, eu também sou advogado criminalista desde 2001, faz tempo, né? Então desde 2001 eu já lido aí com direito penal e processo penal na prática, atuando aí em favor dos interesses daqueles que confiam no nosso trabalho. Além disso, eu também fui editor durante 8 anos de Direito Penal e Processo Penal e eu tenho aí, somando todas as minhas publicações, inclusive capítulo de livro, organização, coordenação, mais de 50 livros aí no mercado, tá bom? Então, me sinto gabaritado para poder compartilhar com você informações das nossas queridas ciências criminais. E hoje vamos fazer um recortezinho aí para falar sobre o tal do indulto natalino, né? Em primeiro lugar, o que é isso? O indulto, gente, na verdade, é uma causa extintiva da punibilidade. Mas, na prática, ele é conhecido como um perdão jurídico. Por quê? Porque tem previsão na lei, né? O presidente da República, por meio de um decreto presidencial, ele escolhe algumas situações para dizer para os condenados: eu perdoo vocês, pode ir para casa. É isso mesmo, é um perdão. Eu perdoo vocês, galera. Então nós estamos falando de presos, pena privativa de liberdade, condenados criminalmente. Dentre essa massa de presos, de detentos que nós temos no Brasil, alguns são escolhidos não individualmente por nome, CPF, não. Situações, tipos de crime, tipos de condenado. E eu vou explicando para você como esses indultos aparecem, quais são as regras que envolvem esses indultos, mas já gravo o seguinte: indulto é um perdão concedido pelo presidente da República por meio de decreto. Que ele sozinho, ele faz um decreto presidencial, coloca lá quem vai ser indultado, quem vai ser perdoado, publica no Diário Oficial. E aí os presos lá no presídio, por meio de seus defensores públicos, de seus advogados, ficam sabendo quais são as regrinhas de indulto desse ano. Será que eu vou ser indultado? Será que eu vou ser perdoado por esse presidente da República e vou poder ir para casa? Ter a minha pena extinta? É disso que se trata o indulto, tá bom? Muito bem, agora que você já sabe o que é, vamos fazer alguns alertas aí, já que eu estou falando para você que está estudando aí para fazer prova. O indulto, pessoal, ele possui vedações legais. Como assim, professor Ivan? Proibições, vedações legais, tá? Então, a lei dos crimes hediondos, nos dá o seguinte recado lá no seu artigo 2º. Não se admite a concessão de indulto pelo presidente da República para os criminosos condenados por crimes hediondos, tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Tráfico de drogas, tortura, terrorismo e crimes hediondos não admitem indulto. O presidente não pode, nem se ele quiser, porque tem uma lei federal proibindo. Então grave esse bloquinho de crimes aí que a gente chama de hediondos e equiparados. E os equiparados, para ficar mais fácil de você lembrar, são as 3 vezes a letra T. TTT. Tráfico, terrorismo e tortura, tá bom? Mais os hediondos. Então tem uma proibição legal para a concessão de indulto para esses crimes. Além da proibição legal desse artigo 2º da Lei 8.072 de 90, o presidente da República ainda pode ir além. Ele pode escolher outros crimes para deixar bem claro para quem está condenado cumprindo pena. Para vocês não. Então, por exemplo, crimes contra a dignidade sexual, estupro de vulnerável, crimes contra a administração pública, corrupto, peculato, crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, homicídio, roubo. Então, existem
tipos de crime, espécies de crimes que normalmente não recebem indulto. Racismo, violência doméstica, o presidente que escolhe. Por lei, hediondos e equiparados. Por decreto do presidente, outros crimes que, na opinião dele, estão fora deste perdão jurídico que vai chegar por meio desse indulto. Muito bem. Professor Ivan, então esses crimes que são proibidos pelo presidente variam de decreto para decreto? Sim. Normalmente, quando tem violência, grave ameaça, essa galera aí não recebe indulto, tá bom? Por praxe aí, pelo histórico dos indultos anteriores. Esse pessoal acaba não sendo indultado, tá bom? Agora, quem normalmente é indultado? Falei para você das proibições legais. Agora vamos falar da galera que sempre é beneficiada. Pessoas portadoras de doenças graves. Normalmente recebem o indulto. Tá cumprindo pena, tá num presídio, tá com doença grave. Vai para casa, termina de cumprir sua pena em casa, vai se tratar. Presos condenados por crimes culposos, tá? Crime culposo às vezes pode ter uma pena alta, né? Então, por exemplo, um homicídio no trânsito, só que é culposo. Tá? Então, por embriaguez, por exemplo. Então, você tem uma pena bem alta, que dependendo se o cara é reincidente, pode ser que ele até consiga ficar ali preso no regime fechado. Então, tem situações. Tem presos que estavam no semiaberto, praticam falta grave e regridem para o fechado, então também estão presos. Enfim, tem várias situações, muitas peculiaridades, mas grave é o seguinte: crimes culposos, presos com doença grave, presos condenados por crimes com pena até, por exemplo, 5 anos, que já cumpriram 1/3 da pena, pode ser passível de indulto, como foi no indulto de 2022. Enfim, situações menos graves para crimes menos graves, ou pela particularidade da saúde desses condenados, o presidente escolhe um bloco de crimes ou de situações específicas em que esses presos serão perdoados. O presidente vira para essa galera e fala: eu perdoo vocês. A pena de vocês está extinta. Pode ir para casa. Muito bem, agora que a gente já viu quem não é indultado, quem normalmente é indultado e o que é o indulto, só para a gente finalizar aqui, vamos diferenciar anistia, graça e indulto, porque não é difícil da gente conseguir separar os três e é muito legal para sua prova, para o seu estudo. Anistia, graça e indulto, os três são formas de perdão. O Estado brasileiro perdoa condenados por crimes. Nos três. Qual que é a diferença entre eles, então? A anistia, ela vem por lei federal. Não tem nada a ver com o presidente. O Congresso Nacional, deputados e senadores, aprovam uma lei da anistia e dizem: quem praticou esses fatos durante esse período está perdoado. A anistia é o mais amplo de todos os perdões, porque com a anistia, o perdão ele é tão intenso que a pessoa que já está condenada cumprindo pena volta a ter bons antecedentes, como se nunca tivesse sido processada. A anistia é a que extingue os efeitos secundários da condenação e primários, extingue a pena e o histórico criminal da pessoa. E ninguém precisa pedir, a lei federal é publicada, todo mundo que está ali naquele bolo automaticamente está perdoado. Deixa a anistia de lado. Vamos agora para a graça. A graça, ela é um perdão concedido pelo presidente da República para uma pessoa específica que fez um pedido para o presidente. Imagina, o preso está lá no presídio. Ele pega um papel, uma caneta e faz uma cartinha. Querido presidente, me dá uma graça aí? Estou numa situação complicada. O presidente lê a carta do cara, se sensibiliza e fala: vou agraciar você. E perdoa o cara nominalmente. O decreto de graça sai no nome do preso que foi agraciado, porque ele é individual. Só que ele depende desta provocação. E tem um detalhe para a prova, hein? Se o STF percebe que esse decreto de graça foi para o presidente ajudar os amiguinhos dele, eles anulam esse decreto do presidente por inconstitucionalidade, por violação de qual princípio? Da moralidade. É uma imoralidade o presidente ajudar seus amigos por decreto de graça individual. E por fim, o indulto também vem por decreto do presidente da República. O indulto, ao contrário da graça, ele é coletivo e ele não sai no nome de ninguém. O indulto, ele é um decreto que traz requisitos. Quem preencher aqueles requisitos está perdoado. Mas tem um detalhe: ou o preso condenado faz um pedido para ser beneficiado por aquele indulto, ou, mesmo tendo direito, se ele não pedir,
por meio de defensor público ou de advogado, ele não recebe o benefício do indulto. Ou pede ou não leva. O indulto, então, depende de uma petição de quem tem a capacidade postulatória para falar, ó, esse preso matrícula tal preenche os requisitos desse decreto. Me dá o indulto aí, tá bom? Muito bem. Com essa tabelinha, né, diferenciando aqui as três espécies de perdão jurídico que eu apresentei para você, a gente pode concluir nosso raciocínio sendo o seguinte: o indulto de Natal, o indulto natalino, tem esse nome porque ele sempre vem no final do ano, é uma causa extintiva da punibilidade, ele extingue a pena, mas a pessoa continua com maus antecedentes, ele traz requisitos, quem preencher esses requisitos leva o indulto, desde que faça um pedido por meio da sua defesa para o juiz da execução penal. Ah, detalhe, não esqueça, claro, de seguir o Estratégia nas nossas redes sociais, né? Você se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações. Sempre que um vídeo nosso começar, você vai ser notificado. Coloque seus comentários aqui. O que você achou? Você sabia de tudo isso do indulto? Entendia do indulto na prática? Sabia diferenciar dos demais? Escreve aqui para eu ler seu comentário. Vou gostar de ver a sua participação. E compartilha, lógico, esse vídeo com seus colegas. Manda para todo mundo e vamos divulgar. Conhecimento nunca é demais. Forte abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.